escolha, né? Então, nós te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de a gente esclarecer, de a gente conhecer, de a gente crescer. Te pedimos humildemente, Senhor, que aceite o nosso esforço de sermos melhores a cada dia. Agradecemos a todos os nossos irmãos do plano espiritual que aqui estão, nos ajudando a compreender, a realizar esta tarefa, esta aula que é tão importante para nós. Que a gente realmente saia daqui esclarecidos, sem nenhuma dúvida, e com muito carinho, com muita gratidão pelo momento. Nós dizemos ao nosso Pai a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado é o teu nome, venha a nós, Senhor, o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Eu não sei onde vocês pararam, porque eu não estava aqui na prova. Nós estamos capítulo 14, sobre os fluidos, item 45, obsessões e Tá, possessões. tá bom. E nós vimos manifestações físicas, mediunidade, né? Nós estamos vindo falando sobre a utilização dos fluidos, tanto explicação de alguns fenômenos sobrenaturais, né? Uhum. Sonambulismo, sonho, ressurreições, tá vendo? A gente vem falando. Aí passamos para aparições, transfigurações, manifestações físicas. E agora nós vamos falar sobre obsessões e possessões. Tá. 45, então. Tudo bem, Geraldo? Podemos seguir? Podemos, né? Os espíritos maus pululam em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação maléfica desses espíritos faz parte dos flagelos com que a humanidade se debate neste mundo. A opção, que é um efeito dessa ação, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita como tal. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera, ou seja, ela fecha, né? Ela impede, ela todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, a obsessão se traduz pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com exclusão de todos os outros. Isso é fácil da gente perceber, mas não muito aceito pelos médiuns, né, que ainda não estão bem desenvolvidos moralmente. Quando um espírito só dá comunicação, perdão, quando o médium só dá a comunicação de um espírito só, né? É sempre o mesmo. Normalmente é o mentor e é só ele, só ele, só ele. O médium não consegue comunicar a presença de espíritos sofredores, espíritos que estão precisando de ajuda, mentores também, mas outros tipos. Ele recebe só aquele mentor e acabou. Isso aí tem que prestar muita atenção nisso, né? E às vezes os nossos companheiros não aceitam bem, né? Quando a gente, quando o coordenador de uma tarefa mediúnica, ele tem como obrigação alertar o que está acontecendo, né? E daí muitos colegas que não estão bem preparados, às vezes não aceitam, né? Isso também já é um sinal da obsessão, né? A perturbação. Quer ler o 46, Edna, por favor? Posso.
Assim como as moléstias são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre a decorrência de uma imperfeição moral, que dá entrada a um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma causa física. A uma causa moral, será preciso contrapor uma causa moral. Para se preservar das moléstias, fortifica-se o corpo. Para garantir-se contra a obsessão, será preciso fortificar a alma. Daí resulta para o obsedado a necessidade de trabalhar para a sua própria melhoria, o que geralmente basta, na maior parte dos casos, para o desembaraçar do obsessor, sem o auxílio de pessoas estranhas. Tal socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, pois então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito, e que mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsedado teve com ele em uma existência precedente. No caso de obsessão grave, o obsedado está como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É do fluido que será preciso desembaraçar-se. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mal, por uma ação idêntica à do médium curador no caso de moléstia. Será preciso expulsar o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, ou seja, você não afasta o mal com uma ação má, né? Você tem que sempre se preocupar em realizar o bem, né? Hoje eu ouvi uma história tão interessante, depois eu conto, tá? A respeito disso. Esta é a ação mecânica, porém, que nem sempre basta. Será preciso também e, acima de tudo, agir sobre o ser inteligente, ao qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E esta autoridade não é dada senão à superioridade moral. Quanto maior é esta, maior a autoridade. Mas nem tudo se resume nisso. Para assegurar o livramento, será necessário levar o espírito perverso a renunciar a seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem. Com o auxílio de instruções habilmente dirigidas, em evocações particulares feitas com a finalidade de sua educação moral. Então pode-se ter a doce satisfação de livrar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsedado, compreendendo a situação, traz seu auxílio de vontade e de oração. Não é assim quando o doente, subjugado pelo espírito enganador, se ilude a respeito das qualidades de seu dominador. E se compraz no erro em que este o mergulhou, pois, então, longe de auxiliar, ele repele toda assistência. É o caso da fascinação sempre infinitamente mais rebelde que a subjugação mais violenta. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a oração é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Quer que eu leia o 47? Na obsessão, o espírito atua. Eu leio, Edna, pode deixar, pode deixar. É interessante ele ter falado aqui, né? A gente não vamos esquecer, uma palavrinha mágica, né? Melhoria moral e Sim, prece. exatamente. Né?
Porque muitas vezes, principalmente no caso dos trabalhos de assistência espiritual, quando a pessoa faz a sua entrevista, né, que é o acolhimento fraterno, né, às vezes o próprio entrevistador já percebe o estado em que a pessoa está, né? E aí vai a ficha normalmente, vai para análise mediúnica e vem o tratamento. Muitas vezes é falado para o assistido, né, que ele está com o acompanhante, que ele está com o obsessor. E eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas se isso seria, até que ponto isso é eficaz nessa tarefa. Porque quando você fala essa palavra, que tem um peso muito forte, Sim, você assusta a pessoa e traz para ele todo aquele questionamento: ah, ele é meu inimigo, ele é meu inimigo. E nós somos, exatamente. nós ainda não estamos preparados para aquela tarefa de compreender que eu tenho que amar meu inimigo, tenho que compreender ele, né? Então, muitas vezes você sente uma repulsa para com o outro, e isso só piora a situação, né? É Exatamente. preciso se envolver nessa relação que se obstina no mal, desenvolver o amor, a empatia, né? A, É, a, a, a alteridade, como eu gostei dessa palavra que é, eu ouvi na última semana, que é você ir ao encontro do outro. E isso sim, só acontece com o quê? Com conhecimento, né? Então, sim, tão importante quanto a reforma moral e o tratamento para você esclarecer esse espírito que está, vamos supor, comigo, é eu conhecer o mecanismo de como funciona, conhecer que eu preciso perdoar, conhecer o mecanismo da vida após a morte. Então, é um tratamento que não é feito em 4 semanas. Não sei se vocês concordam comigo, né? Porque é um despertar para ambos, é né? verdade. É um despertar para ambos. E isso decorre tempo. Então, assim como eu demoro, eu lembro, isso é fácil a gente lembrar, cada um de nós, quando nós chegamos na casa espírita, como nós estávamos, tudo que a gente pensou, tudo que a gente sentiu, né? Então, imagina se além de tudo aquilo a gente tivesse a companhia de um obsessor nosso. Então, na realidade, é uma caminhada dupla de conhecimento, de despertar, né? Por isso eu às vezes ainda questiono mentalmente se a gente deve falar para a pessoa, né? Porque se eu instigar essa pessoa, se assistir, desculpe eu estar me alongando até nessa observação, né? Se eu Certo? me, se eu me focar em tentar acender a centelha daquele assistido que está ali, não importa quem esteja com ele também vai ser acendido. A centelha do outro vai ser acendida, Sim, né? eu acho que tem até que tomar cuidado, porque a pessoa pode ficar tomada de medo. E aí não Exato. sai. O medo seria a primeira impressão, a raiva seria o outro, e daí só piora a situação. É, Eu não sei quem é, tá aqui encostado comigo, eu não sou fiz, e daí pronto, bagunça a cabeça de todo mundo. Olha a outra, tá perdida. aqui está É, 10 graus, bem, 10 graus, tá? aqui tá 16, eu tô com frio, você imagina, a Maria Angélica Laurence, eu tô com frio. Então, a prece e a transformação oral, a vontade, é o primordial. Não precisava nem se falar sobre o que está acontecendo. Lógico, às vezes a pessoa tem o conhecimento, já percebe. Exatamente. Mas você não consegue a transformação sua, perdão, você não Sim, consegue o final da obsessão se junto com você o obsessor também não quiser melhorar. Se você não caminhar com ele, então é mais fácil, em vez da repulsa, você abraçá-lo e falar, vamos juntos, venha comigo. E daí as exatamente. coisas. Posso continuar então? Desculpa, tá? Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica como o do encarnado, ficando este enlaçado por uma espécie de teia e constrangido a agir contra a sua vontade. Isso já no caso de obsessão avançada, né? Na possessão, que é mais além ainda, em vez de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, peraí, o espírito livre se substitui, por assim dizer,
ao espírito encarnado. Olha isso. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que ele, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só pode se dar pela morte. A possessão é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado, considerando-se que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Está lá no capítulo 11, item 18 aqui. Então, a função do espírito com aquele corpo no momento da concepção. Então, ele deixa bem claro. Eu posso, intermitente, o que é? Uma hora sim, uma hora sim, uma hora não. Me sobrepor ao perispírito do encarnado e fazer com que ele faça a minha vontade. Mas não o tempo todo. Então, vai ter um momento de lucidez. E aí, um momento de lucidez, onde o espírito do encarnado não está subjugado, que a gente vai lá e fala, para ele compreender e fazer a sua transformação. Por conseguinte, a possessão. Opa! É sempre temporária. Eu já falei. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se for o próprio corpo. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, age com seus braços, como faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. Olha só, é diferente, não tem mente aí. Na comunicação oral, o espírito se aproxima de mim a um contato perispirítico e pela mente há influência para que eu fale o que ele está pensando, né? No caso da possessão, é o desencarnado que fala e atua, de modo que quem o haja conhecido em vida reconhecerá sua linguagem, sua voz, os gestos e até a expressão de fisionomia. Tá? Isso aqui é muito importante que a gente tenha, eu vou até marcar no livro, porque isso é parte da experiência de quem a gente fala doutrinador, né? Eu não gosto muito dessa palavra, é muito pesado, aquela pessoa que vai ficar ali doutrinando. Não, do facilitador, do orientador, do acolhedor, para mim era mais bonita essa palavra, seria do acolhedor, que é aquela pessoa que fica na reunião única que conversa com o espírito. Ele tem que conseguir perceber essa diferença. E como que ele vai conseguir perceber essa diferença? É um todo de funções que se entrelaçam. Relações sensíveis entre as pessoas e o diretor do trabalho, a evolução moral dele e dos outros, porque às vezes a evolução moral dele está abaixo do que a dos médiums que estão dando comunicação, e os médiums percebem. É impressionante isso, gente. Essa união entre as pessoas que estão fazendo um trabalho mediúnico é muito importante. Por isso que é difícil um trabalho mediúnico, né? Ele precisa, para ele se manter, então, ele precisa ser de pessoas que realmente se afinizem e tenham essa sintonia. E o coordenador, ele consegue perceber, tá? Quer ler o 48, Edna, e o 49, que daí já é o capítulo. Tá. A obsessão é sempre o resultado da ação de um espírito malfeitor. Não gosto disso, né? Mas tudo bem. Também não. A possessão pode ser o feito de um bom espírito que quer falar, e para fazer mais impressão sobre seus ouvintes, toma emprestado o corpo de um encarnado. E este lhe cede voluntariamente, tal como se empresta uma roupa. A gente via muito isso no Chico e no Divaldo também, né? Isso se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo, e durante esse tempo o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação, e com mais frequência se conserva ao lado do seu substituto para o ouvir. Ou seja, o médium empresta o corpo e a voz, né? Mas ele não perde não perde a consciência, né?
Quando o espírito possessor é mau, as coisas. Desculpa interromper, que aqui ele está falando na diferença entre obsessão e pulsão. Exatamente. Obsessão é sempre um espírito inferior, não vamos falar malfeitor, né? Um É, espírito ainda que precisa de evoluir. Agora, a possessão pode ser um espírito bom, né? exatamente. Ele, Exatamente. naquele momento, falar e tomar a frente do que está acontecendo. Então, Pode continuar. quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam por outro modo. Ele não toma emprestado o corpo, ele se apodera do corpo. É diferente, né? Se o titular não tem força moral para resisti-lo, ele o faz por maldade dirigida contra o possesso, a quem tortura e martiriza, por todas as maneiras, até pretender fazê-lo parecer, seja por estrangulamento, seja empurrando-o ao fogo ou outros lugares perigosos. Servindo-se dos membros e dos órgãos do infeliz paciente, ele blasfema, injuria e maltrata os que o rodeiam. Entrega-se a excentricidades e atos que têm todos os caracteres da loucura furiosa. Aí a gente tem, né? Muita gente se suicida porque está possuído. Né? Exatamente, tem muitos. Assim como a gente consegue observar na rua, às vezes nós vemos irmãos, né, em estado de rua ou em estado que são de vício, né, embriaguez, por exemplo, e que falam, parece que estão falando, brigando, agredindo alguém, parecendo, falando, ele está falando com alguém. Eu só não estou vendo, mas quem está conversando com alguém, ele está. Ok? Os fatos desse gênero, em diversos graus de intensidade, são muito numerosos e muitos casos de loucura não têm outra causa senão essa. Muitas vezes dão-se ao mesmo tempo desordens patológicas, as quais não são senão consequências e contra as quais os tratamentos médicos são impotentes enquanto subsistir a causa inicial. O Espiritismo, fazendo conhecer esta fonte de uma parte das misérias humanas, indica o meio de as remediar. Este meio é agir sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado pela inteligência. Aqui a gente tem uma nota. Exemplos de curas de obsessões e de possessões. Revista Espírita, dezembro de 1863, página 373, janeiro de 1864, página 11, junho de 1864, página 168, janeiro de 1865, página 5. Junho de 1865, página 172, fevereiro de 1866, página 36. E junho de 1867, página 174. A obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais, mas, por vezes, são epidemias. Quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, é como quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Neste caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. E aí tem, no item 21, aqui tem uma nota. Foi uma epidemia desse tipo que atacou a vila de Morzine, na Saboia. Ver o relato completo dessa epidemia na Revista Espírita de dezembro de 1862, janeiro, fevereiro, abril e maio de 63, páginas 133, 101 e 133. E assim, também, na época que Jesus veio, né? Que tinha, às vezes, ele tinha alguns locais que sofriam de ataques desse gênero, porque eles se revoltaram, porque Jesus estava na Terra, né? Então, havia essas epidemias também enquanto ele esteve. Imagina agora que ele não está
Quer dizer, ele está, né? Mas imagina agora, nesse tumulto todo que o mundo está, como é, né? O que eu queria salientar é o seguinte, pelo que está escrito aqui, que nem sempre as possessões são maléficas, né? Sim, sim, Elas sim. podem ser feitas para um determinado fim que não seja prejudicar o encarnado, né? Normalmente a obsessão tem diferença nessas coisas, né? Então, às vezes a gente tem um parente, um familiar querido que foi para a espiritualidade e ele acaba, no intuito de querer ajudar, trazendo uma obsessão a Exatamente. um indivíduo, ou até uma família inteira, porque quer ajudar, ok? Então, a gente terminou mais essa etapa. Vamos para o capítulo 15, que agora é muito legal. Esse capítulo 15 é muito bom, porque ele vai falar sobre os milagres do Evangelho. Né? Uhum. Então, nesse capítulo, o que a gente vai ver? Uma explicação e um relato espiritual sobre o que foram os milagres na época que Jesus esteve aqui. Né? É muito interessante. Então, vamos, acho que dá para a gente começar, né? Sim, Bastante. sim. Então, superioridade da natureza de Jesus. Vamos lá. Nossa, esse é grande. Os fatos relatados no Evangelho, e que foram até agora considerados miraculosos, pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos. Vou frisar isso aqui. Isto é, os que têm como causa primeira as faculdades e os atributos da alma. Confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capítulo anterior, reconhecer-se-á sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e efeito. Muitos vão ser parecidos. Né? A história registra outros fatos análogos, parecidos, em todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos forçosamente se produziram. Pode ser verdade, no que se refere a esse ponto, contestar a veracidade da história, mas hoje eles se produzem sobre os nossos olhos, e por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcionais. Basta o fato da reprodução de um fenômeno em condições idênticas para provar que ele é possível, e se haja submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. Aí ele está falando, logicamente, dos fatos que ele mesmo testemunhou quando ele estava fazendo a codificação. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como nós já vimos, nas propriedades do fluido perispirítico, que constitui o agente magnético. Nas manifestações da vida espiritual, durante a vida corpórea e depois da morte. E, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Então, vamos lá. O princípio desses fenômenos psíquicos estão baseados no agente magnético, fluido, nas manifestações espirituais durante a vida encarnada e depois que a morte aconteceu, e finalmente no estado que constitui esse espírito. Esses são três motivos, né? Conhecidos os elementos e comprovados os seus efeitos, tem-se como consequência de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Ele está falando o que a gente sabe, né? Manipulação do fluido magnético, né? As manifestações da vida espiritual com a vida encarnada, essa possibilidade de comunicação. E a qualidade do espírito se comunicando é a base dos fenômenos. Sem nada prejudgar sobre a natureza do Cristo, que aí agora nós estamos falando sobre as características dele, cujo exame não entra no quadro dessa obra, nem poderia, né? E daí acho que não estaria nem da capacidade dele. E não o considerando por hipótese,
senão como um espírito superior, estamos falando de Jesus, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos de ordem mais elevada. E por suas virtudes, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que ele produziu, a sua encarnação deste muito forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia a seus mensageiros diretos. Olha que lindo isso, né? Seus mensageiros diretos para cumprimento dos seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, muita gente faz essa confusão, mas sim um enviado dele para transmitir a sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta. Portanto, seria um Messias divino. Até aqui compreendido, né? E muita gente faz a confusão. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Mas como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corpórea, de cujas fraquezas não era passível, ou seja, ele não sofria das fraquezas da matéria. Por isso, Jesus meditava muito. Vocês podem ver, tem sempre uma passagem que ele se recolhe, ele precisava muito de recolhimento, ele precisava muito de meditação. Eu acredito que ali era a hora que ele se desligava um pouco da terra, entendeu? A superioridade de Jesus com relação aos homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava a matéria de modo absoluto, e das qualidades do seu perispírito, aurido de parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Capítulo 15, tem 9. A sua alma não deixar-se presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida. Olha aqui, acabou de falar o que eu disse para vocês. Ela, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e muito superior a que comumente possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispiríticos ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia uma imensa força magnética, ajudada pelo desejo incessante de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerar um poderoso médium curador? Não, visto que o médium é um instrumento, é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não precisava de assistência, pois era que ele quem assistia aos outros. Ai, que coisa maravilhosa. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como em certos casos o podem fazer os encarnados, na medida das suas forças. Que espírito, aliás, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se porventura ele recebia algum influxo estranho, esse só poderia ser de Deus, né? Segundo definição dada por um espírito, ele era um médium de Deus. É interessante essa observação, tá? Então, a superioridade da natureza dele, por si só, explica todos os fenômenos psíquicos que nós testemunhamos, né? Em função daquelas três premissas, porque para acontecer uma comunicação, né, eu preciso do fluido perispirítico, eu preciso da manifestação da vida espiritual para a vida material, e eu preciso da qualidade, né, da qualidade desse espírito que está se comunicando, a qualidade moral do santo. Então, está explicado quem ele era, então é lógico que era inegável tudo, né? Quer ler os sonhos, Edna? 3. José, diz o Evangelho, foi advertido por um anjo que lhe surgiu em sonhos e lhe disse que devia fugir para o Egito com o menino. Está em Mateus, capítulo 2, versículo de 19 a 23.
As advertências por sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões, sem garantir a exatidão de todos os fatos relatados e sem os discutir. O fenômeno em si mesmo nada tem de anormal quando se sabe que, durante o sono, o espírito se desliga dos laços da matéria, quando entra momentaneamente na vida espiritual, onde reencontra aqueles a quem já conheceu. É frequentemente este momento que os espíritos protetores escolhem para se manifestar a seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos de advertências ou avisos por sonhos são numerosos, mas não se deveria deduzir que todos os sonhos sejam avisos, claro, né? E ainda menos que tudo quanto se veja em sonhos tenha significado. Deve-se colocar a arte de interpretar os sonhos entre as crenças supersticiosas e absurdas. Capítulo 19, números 27 e 28. Então, assim, a gente tem o sonho espiritual e o sonho psicológico. Exatamente. Tem o sonho real, né? E o Mas, sonho da inconsciente, que é aqueles sonhos maluquetes, malucos, né? Não exatamente. necessariamente. Não é todo dia que a gente vai ter um sonho real, só se houver a necessidade de que eu lembre alguma coisa. Isso não quer dizer que eu não tenha sido orientada espiritualmente, compreende? Mas, se há necessidade da lembrança, né? Então, daí A sim. gente lembra. Vamos falar da estrela dos magos. Dizem que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente, indicando-lhes o caminho e que se deteve quando chegaram. Está em Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. A questão não é saber se o fato narrado por Mateus é real ou não, ou se não passa de uma figura indicativa de que os magos foram guiados de forma misteriosa ao lugar onde estava o menino Jesus, uma vez que não existe meio algum de verificação. Trata-se isto, sim, de saber se é possível um fato dessa natureza. Porque Mateus, quando escreveu isso, já era adulto, então já conhecia Jesus, então isso já tinha acontecido. Então ele deve ter escrito isso por ter ouvido falar de outras pessoas, né? O que é certo é que, pela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Com certeza que não. Na época em que o fato ocorreu, era possível acreditassem que fosse, porque então se fala que as estrelas eram pontos luminosos cravados no firmamento e que podiam cair sobre a Terra. Mas não hoje, quando se conhece a natureza das estrelas. Então, é tudo relativo ao conhecimento que o homem tinha da época. Entretanto, por não ter uma causa a que lhe atribuíram, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer de forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perispirítico em um foco luminoso. Tá? Muitos fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não procedem de outra causa, que nada apresenta de sobrenatural. Então, muitas vezes, os médiuns conseguem ver luzes, brilhos, flashes de luz. Isso não necessariamente são estrelas. Na realidade, pode ser que tenha acontecido isso. Então, não entra nem no mérito se foi verdade ou não dessa estrela de Belém ter guiado os três reis magos. Ele está tentando explicar que pode ter sido a luz de um próprio espírito que estava ali na ocasião, em função do evento, né? Ter iluminado o céu. É que na época eles não conheciam como se funcionava as estrelas. Tudo bem? Quer ler dupla vista? Sim. Porque a dupla vista fala de dois assuntos. Vai falar de entrega de Jesus em Jerusalém, perdão, e o beijo de Judas. Vamos lá. Esse trecho é bem interessante porque tem muita crença que vai sendo destruída com essas informações aqui, né?
Essa Então, parte agora, do capítulo 15 em diante, muito interessante, viu? exatamente. A vista dupla, a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegados a Befagé, perto da montanha das oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: Ide a esta cidade que está diante de vós, e lá chegando, encontrareis uma jumenta amarrada e seu jumentinho perto dela. Desamarrai-a e trazei-os. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor tem necessidade deles, e logo vos deixarão trazê-los. Ora, tudo se fez a fim de que se cumprisse a palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis vosso rei, que vem a vós, cheio de doçura, montado numa jumenta, e com o jumentinho daquela que está sob o jugo. Está em Zacarias 19, versículos 9 e 10. Os discípulos se foram, pois fizeram o que Jesus lhes ordenara. E tendo trazido a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com suas vestes e o fizeram montar. Está em Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Ou seja, Jesus visualizou onde estava a jumentinha, Exatamente. sabia onde estava, e pediu para eles irem até lá. Beijo de Judas. Quer que eu Pode leia? ler. Por favor. Beijo de Judas, levantai-vos, vamos, aquele que deve me trair está perto. Ainda não terminara tais palavras, quando Judas, um dos 12, chegou e com ele uma tropa de gente armada, de espadas e paus, os quais tinham sido enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, aquele que o haveria de trair, lhes havia dado um sinal para o reconhecer, dizendo-lhes: Aquele que eu beijar será o que procurais. Agarrai-o. E logo aproximou-se de Jesus e lhe disse: Mestre, eu vos saúdo. E o beijou. Jesus lhe respondeu: Amigo, a que viestes? Ou, o que viestes fazer aqui? E, ao mesmo tempo, todos os outros avançando, atiraram-se sobre Jesus e apoderaram-se dele. Aqui é a passagem onde o Pedro corta a orelha do soldado, não é? Isso. Daí Pedro se inflama e pega uma lança de um soldado, uma espada de um soldado e corta a orelha de um deles. Né? E quando Jesus amaina toda essa confusão e fala, não, deixa para lá, tá tudo certo. Então, o que é a dupla vista? É a capacidade de ver o que vai acontecer. Né? Às vezes eu consigo ver é possível de ver se o passado, mas nesses casos ele já tinha a previsão do que iria acontecer, tá? Pesca milagrosa. Acho que dá tempo a gente ler mais um. Tudo bem. Você quer que eu leia? Eu vou ler o 7 e você lê o 8, daí a gente para, tá? Ok. Vamos falar da pesca milagrosa, porque tem duas passagens interessantes. A primeira é. Bom, vou ler aqui. 7. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como a multidão o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, ele viu duas barcas atracadas na beira do lago, das quais os pescadores haviam desembarcados e lavavam as suas redes. Perdão. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão Pedro, né? E pediu que a afastasse um pouco da margem. E, tendo-se sentado, ensinava o povo de dentro da barca. Ficar um pouquinho longe da margem, para que todo mundo pudesse vê-lo, né? Quando ele acabou de falar, o Simão disse, ele disse a Pedro, né, Simão, avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Na verdade, o Pedro não foi tão obediente assim, não. Ele não queria ir. Falou, não, eu já estou cansado.
Ele dormia, nós trabalhamos a noite inteira, esse lago não tem peixe. Daí ele não vai porque eu estou falando que vai dar certo. Tendo-a lançado, apanharam uma grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, na margem, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco essas não afundaram. Está em Lucas 5, versículos de 1 a 7. É, pesca milagrosa. Será que foi uma pesca milagrosa mesmo? Ou era a capacidade de visão, né, do mestre, de saber que um cardume estava ali próximo, né? Não sei, eles não acharam os cardumes dos peixes, mas o cardume estava ali próximo e falaram, não, agora vai ali que vocês vão achar ali. Mas Jesus sabe manipular as coisas do universo, nós ainda não sabemos. É por isso. E aí a gente acha que tudo é milagre. E não é, tudo é possível, né? Lê o item 8 para a gente terminar hoje. Então, é a vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. 8, né? Ora, andando Jesus ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamando Pedro, e André, os quais lançavam suas redes ao mar, pois eram pescadores. E ele lhes disse, segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Logo, eles deixaram suas redes e o seguiram. Dali, prosseguindo, viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco com Zebedeu, pai de ambos. Acomodavam suas redes e ele os chamou. No mesmo momento, abandonaram suas redes e seu pai, e o seguiram. Está em Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Jesus, saindo dali, viu, ao passar, um homem sentado à mesa dos impostos, chamado Mateus. Aliás, ele não chamava Mateus, né? Ele chamava Levi, né? Ao qual disse, segue-me, e imediatamente ele ergueu-se e o seguiu. Está em Mateus, que é o Levi, né? Na realidade, a gente vai ver que tem irmãos e primos entre os 12, né? Sim, sim. Eu não me engano, se eu não estiver enganada agora, pelo que eu estudei, entre os 12, 6 eram irmãos. Sim. Simão e o Pedro e o André, depois ele viu Tiago e João, que eram irmãos também, né? E depois ele chamou Mateus. Depois Mateus. Aí só ele já tinha 5, né? Tem mais 2 que eram irmãos também. Mais para frente talvez a gente veja, ou eu me lembro deles. Eu estudei todos separados, mas agora eu não lembro de todos eles. Então, a gente fecha aqui. Ah, mas a gente podia. Vamos falar do que ele está explicando, do item 9? Ah, vamos, vai. Vamos. Certinho. Deixa eu ler um pedaço do item 9, a Edna leu outro. Estes fatos, que foi relatado anterior, nada apresentam de surpreendente para quem conhece o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía num grau imenso, e pode dizer que ela constituía o seu estado normal. É como se ele estivesse o tempo todo vendo os dois, né, os dois mundos. Conforme atesta o grande número de atos de sua vida e o que explicam hoje os fenômenos magnéticos do Espiritismo. A pesca, qualificada como miraculosa, igualmente se explica na dupla vista. Jesus não produziu peixes de modo espontâneo onde não os havia. Ele viu com a vista da alma que teria podido fazê-lo lúcido, vígio, o lugar onde se achavam os peixes. E disse com segurança aos pescadores que lançassem ali as suas redes. É o que eu falei anteriormente, né? Ele não trouxe os peixes para ali, ele não criou os peixes. Ele falou, vai ali que ali tem. A acuidade do pensamento, a acuidade é a lucidez do pensamento, né? E por conseguinte, certas previsões são consequência da vista espiritual.
Quando Jesus chama para si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que ele já desconhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que planejara para confiar. Era preciso que eles próprios tivessem lição da missão que iriam desempenhar para que, sem hesitação, atenderem assim ao chamamento de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia e o apontou, dizendo ser aquele que punha a mão no prato. E também quando disse que Pedro o negaria. Ele apontou Judas na Santa Ceia, gente, dizendo que era Judas que trairia ele. Tá? Em muitas passagens do Evangelho se lê, mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes diz: ora, como poderia ele conhecer o pensamento dos seus interlocutores, se não pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, pela visão espiritual que permitia ler-lhes o íntimo, né, o que estava dentro do seu coração? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos hinos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho em que se reflete pensamento, um revelador da sua própria radiação fluídica impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nega as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligar a todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, ficaríamos muito menos surpreendidos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. É porque nós não conseguimos